Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos fazer a nossa aula 2 sobre momento e centro de massa. Tá? Peço que, se vocês gostaram do vídeo anterior, que deixem o joinha, nesse também. Se puderem, se inscrevam no canal para continuar recebendo os vídeos dessa e de outras disciplinas. E se puder, também me sigam no Instagram, @prof.rafaelgalas. Relembrando as definições, né? Quando a gente calcula o centro de massa, a gente calcula as coordenadas de x barra, que é momento em y sobre massa, e y barra, que é momento em x sobre massa. Tá? Coloquei as fórmulas aqui para a gente relembrar, e nós vamos fazer um exemplo bem próximo ao que a gente fez na aula passada, onde a interpretação é fundamental tanto para a gente montar a integral, quanto para a gente não precisar calcular algo que é desnecessário. Tá? Na aula passada a gente teve o exemplo do triângulo, e a gente tinha a coordenada de x barra igual a y barra. Se vocês não percebessem, não fizessem essa análise, precisaria calcular todo x barra e todo y barra. Na aula de hoje é a mesma coisa. Tá? Vamos ver a situação que a gente tem. Uma lâmina tem a fórmula da região R no plano XY, delimitada por uma parábola x igual a y ao quadrado e pela reta x igual a 4. Ele nos dá a densidade de massa por área, que é o delta xy igual a kx, sendo k uma constante, calcule o centro de massa. Beleza. Vou fazer um esboço do gráfico aqui, bem rapidamente, para a gente ver como fica. Essa parábola é um pouquinho diferente da parábola tradicional que a gente faz, né? Que é a parábola x igual a y ao quadrado. Essa parábola, que era y igual a x quadrado, que é tradicional, essa aqui é x igual a y ao quadrado. Ela é diferente. Então, ao invés dela ter valores aqui x e y, x positivos e negativos para 1 e y, aqui a gente tem o contrário, né? A gente vai ter valores de x e dois valores de y diferentes que atendem a condição. Por exemplo, se o x for 0, o y é raiz de 0, que é 0. Se o x for 1, o y é igual a raiz de 1, que é mais ou menos 1. Então, vai ter os pontos simétricos aqui e ela vai abrir para cá. No nosso caso, o x vai até 4. Tá? Então, aqui ó, eu tenho uma reta x igual a 4, que vai fechar a região. Tá? Essa reta x igual a 4. E a nossa parábola vai crescer para cá. Quando o x for 4, o y é 4 igual a y ao quadrado, que é mais ou menos 2. Então, vou fazer sem simetria aqui, sem usar régua, para não ficar passando a régua aqui na frente. Mas é isso aqui, ó. A região que eu quero é essa aqui, tá? Limitada por essa parábola aqui e por essa reta aqui, sem essa pontinha ali de cima, claro, tá? Então, a região que eu preciso é essa. Se a gente for pensar antes de ir resolvendo, o que a gente precisa? A gente precisa calcular a massa, que vai utilizar aqui no x barra e no y barra. Massa vai precisar obrigatoriamente. Então, vamos calcular a massa. A massa vai ser dada por uma integral dupla do delta xy dA. O delta xy está ali, certo? O que a gente pode fazer aqui para identificar? Nós temos uma região, nós podemos analisar ela por x, nós podemos analisar ela por y, o que a princípio vai ficar mais tranquilo, né? Aqui a gente tem o menos 2, aqui a gente tem o 2. Se a gente analisar por y, é uma região que começa em menos 2 e termina em 2, começa em y ao quadrado e termina em 4. Tá? Se vocês têm dúvida como identificar essa região da integral, nós temos vídeo de integrais duplas aí para tirar dúvida. Tá? Começa em menos 2, termina em 2, começa na curva da parábola, que é x igual a y ao quadrado, menos 2 até 2, y ao quadrado e 4. Ou poderia fazer por x, começando em 0 e terminando em 4, ou começando em 0 e terminando na curva, multiplicando por 2, porque são duas regiões iguais. Eu vou fazer por y, que está pronto já. Tá? Vai ser uma integral da massa, que começa em menos 2, termina em 2, começa em menos 2, termina em 2, começa em y ao quadrado e termina na reta 4.
E aí, somente aqui o nosso densidade, kx. Kx, e a ordem de integração vai ser dx dy, porque a gente começou analisando por y. Esses extremos externos são de y e os internos são de x. A integral aqui vai ser bem fácil de fazer. M igual, esse k pode sair, como sempre, né? Pode sair aqui. Então vai ficar k, que multiplica a integral definida entre menos 2 e 2. E agora sobrou só o x para integrar em relação ao x, tá? Que vai dar x ao quadrado sobre 2. E esse x ao quadrado sobre 2 a gente vai aplicar em y ao quadrado e 4. E o que restar? dy. Super tranquilo de fazer, tá? Então vai ficar m igual a k, que multiplica a integral definida entre menos 2 e 2. Vou aplicar no 4 primeiro, que vai dar 4 ao quadrado sobre 2, menos a aplicação em y ao quadrado. Y ao quadrado sobre 2. Fecha dy. Encaminhado já. M igual a k, a integral definida entre menos 2 e 2, 4 ao quadrado 16 sobre 2, 8. Y ao quadrado dá y na quarta, sobre 2. Tá? E isso a gente vai integrar em relação a y. Vai ser m igual a k, a integral de 8 em relação a y, 8y, a integral de y na quarta sobre 2, y na quinta sobre 10, para que a gente aplique em menos 2 e 2. E aí a massa já vai estar calculada, tá? Massa igual a K, que multiplica. Primeiro eu vou aplicar em 2. 8 vezes 2, menos 2 na quinta sobre 10. Primeira parte do 2. E agora eu vou aplicar em menos 2. 8 vezes menos 2, menos 2 na quinta sobre 10. Fecha e fecha. Nós vamos ter aqui m igual a k, que multiplica 8 vezes 2, 16. 2 na quinta, 32, menos 32 décimos. Já vou tirar o parênteses e fechar tudo, tá? 8 vezes menos 2, menos 16, com menos aqui de fora, mais 16. Menos 2 na quinta, menos 32 décimos, mais menos 32 décimos. Aqui, massa é igual a K, que multiplica 16 mais 16, 32, menos 32, menos 32, menos 64 sobre 10. Tirando o mínimo, K, que multiplica 10, 10 dividido por 1, 10, vezes 32, 320, 10 por 10, 1, vezes menos 64, menos 64. 320 menos 64, 256 sobre 10. Que a gente pode simplificar isso aqui, tá? E como não vai dar provavelmente para eu escrever aqui desse outro lado, eu vou deixar aqui massa igual 256 sobre 10, vou simplificar os dois por 2, 128K sobre 5. Essa é a massa, tá? A massa está calculada. Beleza. Eu vou precisar calcular, pergunta agora, eu vou precisar calcular o mx e o my. Veja bem, se a figura está em cima aqui, do eixo x, os pontos, as coordenadas de x e de y barra, elas vão ser determinadas através do ponto de equilíbrio, que é o centro de massa. A minha pergunta é, precisa calcular o mx e o my se ela está aqui em cima do eixo x? Se ela está aqui em cima do eixo x, provavelmente o centro de massa está aqui em cima. Está aqui em cima dessa linha. Aqui em cima dessa linha, a única coisa que eu sei é que aqui em cima dessa linha, uma das coordenadas é a de y. Então, como está
sobre o eixo x, y barra é igual a quanto? Qual que é a coordenada de y quando eu tenho um ponto aqui em cima do x? O y vale 0. Se o y barra vale 0, a gente só precisa calcular o x barra. Para calcular o x barra, eu preciso do my. X barra é igual a my sobre m, certo? O m nós já temos, está aqui. E o my é o que nós vamos calcular. Então, essa ideia aqui de fazer essa análise vai permitir que a gente não precise perder um certo tempo aí calculando o y barra, porque ele já está pronto, tá? Caso contrário, não identificar isso, sem problema, tá? Vocês vão chegar no mesmo resultado. Então vamos calcular o my, tá? O my é igual a integral dupla de x vezes kx dA. A integral dupla é a mesma, tá? Que a gente já vem fazendo, que é a integral definida entre menos 2 e 2, entre y ao quadrado e 4, de x vezes o kx, e a região aqui é dx dy. Tá? Então tem algumas possibilidades que vão aparecendo durante a solução que vocês podem valorizar, né, e utilizar isso a favor de vocês. Se vocês olharem aqui, ó, vão olhar que esses dois valores são iguais nos dois elementos. Isso indicaria que eu não precisava calcular no menos 2 e no 2. Eu poderia calcular no 2 e multiplicar o resultado por 2, porque a função é simétrica. Se enxergar, beleza, use a favor de vocês. Se não enxergar, continua resolvendo sem problema. Então, vamos fazer a primeira integral aqui. Já vamos tirar o k lá fora. Integral definida entre menos 2 e 2. O que vai sobrar sem o k? Vai sobrar um x quadrado. Quando a gente integrar, x ao cubo sobre 3 para aplicar em y ao quadrado e 4 dy. Nosso my é igual a k, que multiplica a integral definida entre menos 2 e 2. Vai ficar 4 ao cubo sobre 3 menos y ao quadrado ao cubo sobre 3. Esse 3 do denominador, se a gente quisesse ter retirado ele lá atrás, daria, tá? My igual a k, que multiplica a integral definida entre menos 2 e 2, 64 terços, menos y ao quadrado ao cubo, é ao quadrado, vezes ao quadrado, vezes ao quadrado, que é y na sexta sobre 3 dy. My igual a k, que multiplica a integral definida entre menos 2 e 2. Aqui a gente já poderia fazer a integral, tá? Vou só escrever de novo aqui para não ficar feio. Nesse passo aqui eu só reescrevi, não fiz nada, tá? Então esse aqui é desnecessário. My igual a k, vamos integrar. A integral de 64 terços em relação a y é 64 terços de y. De y na sexta sobre 3 é y na sétima sobre 21, que a gente vai aplicar entre menos 2 e 2. Beleza? Estamos bem no final. Aqui é só aplicar no menos 2 e 2 para fechar o exercício. My igual a k, que multiplica 64 terços vezes 2, menos 2 na sétima sobre 21. Apliquei no 2. Agora eu vou aplicar no menos 2. 64 terços vezes menos 2. Menos 2 na sétima sobre 21. Depois dessa conta aqui, está finalizado o my, tá? My igual a k, que multiplica 64 vezes 2, 128 terços, menos 2 na sétima é 128, 2 na sétima, 128 sobre 21, menos 64 terços vezes menos 2, com o menos de fora, mais 128 terços, menos 2 na sétima, menos 128, mais 128, menos sobre 28, 128 sobre 21,
aqui my igual a k que multiplica 128 terços mais 128 terços, 256 terços, menos 128 menos 128 menos 256 sobre 21. Tá? A gente pode tirar o mínimo aqui, my igual a k, o mínimo entre 21 e 3 é o 21, 21 dividido por 3 dá 7, 7 vezes 256, vou fazer um rabisco aqui, 256 vezes 7, 7 vezes 6, 42, 4, 39, 7 vezes 2, 14, 1792, menos 21 por 21 é 1, vezes 256, 256. Aqui vai ficar k que multiplica 1536 sobre 21, que a gente pode simplificar por 3. Então, nosso my é igual a 512k sobre 7. Certo? O que a gente estava buscando encontrar? Estava buscando encontrar as coordenadas de x barra e y barra. Tá? Vou fazer uma observação aqui do lado. X barra, y barra, que é o centro de massa. Ok? O y barra a gente já viu que é igual a 0, né? Que está sobre x. O x barra é igual a my sobre m. O nosso my está aqui, ó, 512k sobre 7, dividido pela massa que a gente calculou anteriormente. E a massa que a gente calculou anteriormente era 128k sobre 5. O que a gente faz aqui no x barra? Repete o primeiro e multiplica pelo segundo invertido. Tá? O que dá para fazer aqui? Ó? O 128 e o 512 são múltiplos. Então, isso aqui fica 4. X barra é igual a 4 vezes 5, 20. 20k sobre 7. O k a gente desconhece, né? Constante. Portanto, o nosso centro de massa, que a gente vai finalizar aqui. O k também dá para cortar, ó, nos dois. Então, é 20 sobre 7. Centro de massa é dado por 20 sobre 7, 0. Esse é o nosso centro de massa daquela figura, aquela parábola que foi dada lá no início. Tá? O exercício fica longo, extenso, mas é mais trabalhoso do que difícil, tá? Aí no meio do processo. Tem que cuidar para acabar não perdendo nada aí, nenhum passo, porque errar alguma coisa aqui no meio desse processo de integração vai ser difícil de corrigir. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima.